Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Até aqui. Pai, fala conosco agora também através da Tua palavra. O Senhor que está aqui conosco, nos abençoando através dos louvores, através das orações, do testemunho, nos abençoando enquanto contribuíamos financeiramente, em cada ato de reverência e de temor aqui ao Senhor, nós fomos abençoados. Abençoa-nos também com a Tua palavra, e faça com que esse povo se aposse das bênçãos do Senhor espirituais agora, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho procurado falar para vocês, pelo menos nos últimos 2 domingos que eu preguei, a respeito de algo que é o desejo de Deus para todas as pessoas. Deus quer o bem de cada um de vocês, e não só de vocês, Deus quer o bem de toda a humanidade. É fato. Só que as pessoas não têm noção disso, e a gente precisa anunciar. Só que não é só o fato de Deus querer fazer o bem para as pessoas precisam querer receber o bem que Deus quer dar para essas pessoas, ou o bem que Deus quer fazer na vida dessas pessoas, porque muitas pessoas não querem o bem que Deus quer fazer para elas. Muitas pessoas querem o bem ao seu modo, não ao modo de Deus, mas Deus quer fazer o bem, e eu já disse no sermão anterior, que o bem de Deus nem sempre vem com coisas tão boas, porque muitas coisas que Deus faz aparentemente são estranhas, mas que produzem de fato o bem verdadeiro na nossa vida. Hoje eu quero falar para vocês sobre como nós usufruímos do bem de Deus, do bem que Deus quer fazer por nós. E eu preciso dizer que existem pelo menos 2 formas, 2 caminhos, 2 maneiras pelas quais nós usufruímos do bem de Deus. E a primeira eu vou falar hoje, e na próxima mensagem eu vou falar da outra maneira. A primeira maneira de receber o bem de Deus é usufruindo do próprio Deus, experimentando Ele mesmo enquanto ser, o conhecendo, participando dele, que é uma coisa que incrivelmente não é feita por todo mundo que está dentro das igrejas. Muitas pessoas buscam o bem de Deus pela segunda via, pelo segundo caminho, que eu vou falar na próxima semana. Mas poucas pessoas, inclusive que estão na igreja, experimentam a Deus, conhecem a Deus, se deleitam em Deus, têm a alegria e o prazer de dizer: eu estou em íntima comunhão com Deus, de verdade. Poucas pessoas, para espanto de cada um de nós aqui. Mas eu acredito que não é o caso de vocês, e se for hoje, em nome de Jesus, isso vai mudar, porque Deus quer que você experimente dele todo o bem que Ele quer fazer na sua vida, e a partir dele mesmo, você vai começar a experimentar o bem de Deus. Pois bem, essa história dessa mulher samaritana, que eu li só um versículo aqui para vocês, eu acredito que todos conhecem, mas eu vou lembrar um pouco dessa história para vocês. Certa feita, Jesus estava saindo de Jerusalém, indo para outro lugar, e ele precisou passar por Samaria. Passando em Samaria, ele chega num lugar específico, Siquém, onde tinha um poço, e ele para junto àquele poço, se senta, e os seus discípulos saem para comprar comida. Jesus está junto com os seus discípulos, agora não está mais, está sozinho, e de repente chega uma mulher que vem tirar água de um poço. Aquela mulher se debruça naquele poço, lança ali o seu balde, lança a maneira que ela fazia para tirar aquela água, começa a retirar, e Jesus fala assim: você pode me dar um pouco de água também? E aquela mulher estranha, porque Jesus é judeu, e o judeu não tem nenhum tipo de relacionamento com o samaritano, eles tinham um problema já há muito tempo. É um caso muito longo, eu já contei algumas vezes aqui, eu vou me privar de falar a respeito dessa questão, mas eles tinham um problema muito grave, ao ponto de, no máximo, o maior tipo de relacionamento entre um judeu e um samaritano que era possível ter, era um relacionamento comercial, e é por isso que os discípulos de Jesus saem para comprar comida onde tinha samaritano, mas existia uma regra entre o judeu que ele sequer podia tomar água na mesma caneca que um samaritano, porque ele se tornaria impuro. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim: você pode me dar um pouco d'água? Ela olha e fala: como assim? Você, sendo judeu, me pede água? Porque são 2 problemas: um, o fato de Jesus ser judeu e ela samaritana, e outro, o fato de Jesus ser homem e ela ser uma mulher. Homem não tinha esse tipo de conversa pública. Aliás, a mulher era muito pior tratada do que é hoje. Se você se sente maltratada, você não tem ideia de como era aquela época.
Aquela mulher se espanta pelo fato de Jesus ter procurado a ajuda dela para receber água, questiona Jesus, só que Jesus fala isso que nós lemos aqui, fala assim, olha, se você soubesse quem é que está falando com você agora, ao invés de permitir que eu te pedisse, era você quem me pediria. E aí, se você me pedisse água, eu te daria uma água, só que é uma água viva. Quando essa mulher ouve isso, na cabeça dela, o que vem na cabeça dela é o seguinte: bem, a água do poço é uma água parada. Ele está falando que tem uma água viva, para qualquer um daquela época entenderia que a água viva é uma água corrente, uma água de uma fonte, não uma água parada, uma água mais saudável. Quando Jesus fala, eu tenho condições de te dar água viva, ela tinha consciência que embaixo daquele poço de Jacó, todos sabiam naquela época essa questão, embaixo daquele poço tinha uma fonte, e ela fala assim, mas cadê então o seu balde e a sua corda, para que você jogue tão fundo, porque esse poço é muito fundo, e consiga pegar não a água de cima que está parada, mas lá embaixo, aquela água da nascente, onde está? Você não tem como fazer isso. E Jesus volta a falar com ela, e novamente ele fala, olha, se você toma dessa água, desse poço, você depois de tomar, passado um tempo você volta a ter sede, mas se você tomar da água que eu tenho para dar, nunca mais você vai ter sede, não só isso, mas no seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquela mulher fica assombrada, mas ela ainda não tinha entendido completamente. Ela fala, então eu quero dessa água, me dá dessa água para que eu não precise voltar mais neste poço todos os dias para pegar água. Ela ainda achava que era uma água física, ela não estava entendendo o que Jesus estava falando. E quando ela fala, então me dá dessa água, Jesus emenda uma frase que parece uma ruptura no pensamento, mas não é. Jesus fala assim, então faz o seguinte, vai lá e chama o seu marido. E é interessante, depois faça isso com calma na sua casa. Todas as falas dessa mulher são longas, todas as falas dessa irmã são longas, mas quando Jesus fala, cadê o seu marido, a fala dela é curta, o tempo todo, ela fala pelos cotovelos, aí Jesus, cadê sua mulher? Cadê seu marido? Eu não tenho marido. E acabou a conversa. Ela não queria dar segmento nessa conversa, porque era algo constrangedor para ela, e Jesus fala assim, de fato, ele não é seu marido. Você já teve 5, e esse que está contigo não é seu marido. E ela, eu estou vendo que você é um profeta, eu estou vendo que você consegue ver coisas que os outros não veem, porque você não me conhece, como você sabe isso de mim? Então eu estou percebendo que você é um profeta. E aí ela começa uma conversa com ele, tipo, já que o senhor é profeta, já que sabe das coisas de Deus, tem uma briga entre o samaritano e o judeu para decidir onde é o lugar certo para adorar a Deus. E qual é, Jesus, o lugar certo? Aqui no Monte Gerizim, que tem toda uma história, onde Jacó comprou esse lugar, onde José, muito aqui próximo, foi enterrado, aonde neste monte foi o monte das bênçãos, lá em Deuteronômio, quando você lê as bênçãos sendo ditas para o povo, foi dita de cima daquele monte Gerizim. Esse monte é o monte que os nossos pais samaritanos têm dito que é o lugar certo para adorar, mas os judeus têm dito que o lugar para adorar a Deus é em Jerusalém. Onde é o lugar certo? E Jesus fala assim, olha, vou te dizer uma coisa, está chegando um momento, e aliás esse momento chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. A questão não está no lugar aonde se adora, a questão está em como se adora e por que se faz isso. E aquela mulher então começa a ser desvencilhada por dentro dessas questões, e ela vai compreendendo que há uma possibilidade de Jesus ser o Messias, o esperado para salvar todo mundo, para transformar todas as coisas. E ela vai questionar isso com Jesus, se ele poderia ser isso daí. E ele fala assim, olha, de fato eu mesmo sou o Messias. Porque ela fala, quando o Messias vier, ele vai nos revelar todas essas coisas. E ele fala assim, mas sou eu que estou aqui falando com você? Essa mulher fica desesperada, em choque também por conta dessa notícia. Ela corre para junto da sua família, lá na vila que ela morava, e sai contando para todo mundo. E nisso os discípulos de Jesus chegam, encontram Jesus naquele lugar. Aliás, eles tinham chegado já antes e tinham encontrado Jesus conversando com aquela mulher, e não falam nada para Jesus, mas depois que aquela mulher sai e vai falar com o seu povo a respeito de Jesus ser possivelmente o Messias,
os discípulos de Jesus falam assim: nós trouxemos a comida, o senhor não está com fome? E Jesus fala: eu tenho uma outra comida para comer que vocês não conhecem. Aquilo que alimenta a minha alma é fazer a vontade do meu Pai. É isso que satisfaz a minha vida. É isso que de fato faz a minha vida se mover e me dar forças. É fazer a vontade do meu Pai. É essa comida que vocês, aliás, não conhecem. E depois chegam os samaritanos, que a mulher tinha acabado de falar para eles a respeito do Messias. Eles vão até onde Jesus estava, e estando lá onde Jesus estava, começam a conversar com ele, inclusive o convidam. E Jesus passa 2 dias naquela aldeia. Depois daqueles 2 dias, eles olham para Jesus e falam assim: olha, agora nós cremos quem você é, não pelo que ela falou, mas porque agora nós também estamos te vendo, nós também estamos te experimentando. E a história termina aí. Eu creio, irmãos, que essa história é muito mais do que uma história real. Ela serve para nós como uma parábola do que tem acontecido com a humanidade. E eu quero te convidar a pensar a partir disso, dessa possibilidade de encarar essa história também como uma parábola. E eu quero dizer algumas coisas sobre o que eu consigo perceber de semelhança na história dessa samaritana e na história de cada um de nós, seres humanos. Da mesma forma que os samaritanos tinham uma inimizade com o povo judeu, da mesma maneira, todas as pessoas vivas dessa terra, pelo nascimento e por causa da vida de pecado que tem, todos também estamos em inimizade com Deus. Da mesma forma que os samaritanos estavam em inimizade com os judeus, todas as pessoas vivas nessa terra, por causa do pecado, também são naturalmente inimigas de Deus. Acontece, irmãos, que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, que por causa do nosso pecado nós fomos separados de Deus, e quanto a isso não tem nenhuma pessoa na terra que consiga simplesmente dizer: eu não passo por essa situação, porque eu não sou um pecador, eu sou uma pessoa boa. Todas as pessoas que pisaram nessa terra, por melhores que elas foram, todas se encontram inicialmente no mesmo estado de pecaminosidade, e porque estão em pecados, estão destituídos da glória de Deus, separados de Deus, e por conta disso se tornam inimigos de Deus. Mas da mesma forma que foi nessa história, continua sendo agora, porque Jesus naquele momento decidiu passar por aquele lugar, e eu tenho certeza que passou naquele lugar para encontrar-se com aquela mulher, mudar a história da vida daquela mulher e da vida de todo aquele povo daquela aldeia samaritana, porque o caminho que Jesus tinha que percorrer, ele não precisava necessariamente passar por dentro de Samaria. Mas da mesma forma que voluntariamente Jesus se dispôs a ir ali naquele lugar e pôde encontrar-se com aquela mulher, da mesma forma Deus continua buscando cada ser humano para salvá-lo, para resgatá-lo, para abençoá-lo, para tirá-lo da sua situação miserável. Da mesma maneira que Jesus passou naquele lugar para mudar a história da vida daquela mulher, da mesma maneira hoje Jesus continua entrando na vida de cada um de nós que estamos aqui, com a intenção de mudar a nossa vida. Você achou que apenas viria para um lugar de culto, para um lugar que cantaríamos músicas, mas deixa eu te dizer, Jesus tinha um plano muito maior do que talvez o que você tinha quando pensou em vir para cá, porque Ele quis vir aqui para encontrar-se contigo e mudar a sua história. Isso é maravilhoso pensar que Ele continua fazendo isso, porque aquela mulher podia simplesmente ter passado sua vida como estava, todos os dias indo para o poço buscar água e vivendo essa vidinha que ela tinha. Mas Jesus decidiu ir naquele lugar só por causa dela, para mudar a história dela. Deus vai mudar o que for só por você. Ele vai mudar o que for, o trajeto que for, o curso do que for, só para alcançar uma pessoa. Deus não precisa salvar uma nação toda. Se fosse só por você, Jesus teria vindo e morrido na cruz, porque Ele nos ama individualmente. Nós não somos para Deus e para o Cristo Jesus como somos para uma empresa. Na empresa que você trabalha, você é um número. Na empresa que você trabalha, você é alguém que, se é eficaz, é eficiente, você continua. Se não é, adiós muchacho.
Mas para Deus não importa como as pessoas te veem, o quanto você vale para o mundo, não importa o que você faz, inclusive no reino de Deus. Para Deus o seu valor é intrínseco ao fato de você ser alguém que Ele fez e ama. Deus te ama independente do que você faz, independente de quem você é, independente inclusive da situação que você tem agora. Porque quando Jesus decidiu ir lá para alcançar aquela mulher, ela era aquela mulher considerada por todos uma pecadora. E talvez seja assim que você seja visto, talvez seja assim a sua condição, como olham para você, você é alguém sem valor nenhum por causa das coisas que você faz. Eu quero te dizer que para Deus você tem tanto valor, que Ele mudou todas as coisas para agora alcançar a sua vida e transformar a sua história. Isso é maravilhoso. Vejam como isso de fato é uma parábola para nós. Da mesma forma que aquela mulher dia após dia precisava ir para o poço, na esperança de satisfazer um anseio natural, da mesma maneira a humanidade dia após dia fica indo a poços para tentar satisfazer as suas necessidades, os seus anseios. Alguns vão buscar para satisfazer e dar motivo para a vida, vão buscar na religião e se enfiam em todo e qualquer tipo de igreja. Quando uma igreja não traz uma resposta, vai para outra. Quantas pessoas saíam do nosso culto aqui no domingo e na semana ficava indo de igreja em igreja atrás de alguém para trazer uma profecia, só para que o coração dela ficasse realizado numa coisa que ela tinha curiosidade de saber? Porque não interessa quem é que está ali falando, não interessa o Deus que está servindo, o que interessa é que eu tenho que ser satisfeito na minha necessidade. Não interessa onde é o poço, eu quero é água. Não interessa o que tem dentro, eu quero ser satisfeito. É o pensamento de muitas pessoas. E quantos outros não vão se satisfazer na religião, vão se satisfazer em outras coisas, vão se satisfazer no mundo. Muitos de vocês saem daqui no domingo, na segunda-feira, estão com a canequinha, enchendo a sua canequinha na água de tanto poço aí de fora, irmão. Poço de tantas coisas pecaminosas. Estão enchendo sua canequinha aí de tudo que não presta aí de fora, porque tem um anseio dentro da alma, está dentro da igreja, mas vai para fora, e ainda continua com necessidades, continua com anseios, continua com sede. Essa mulher, dia após dia, tinha que voltar naquele poço, aquela canseira, aquele enfado, porque jamais ela poderia se satisfazer plenamente. No momento que ela tomava água, ela ficava bem, mas logo depois ela tinha sede de novo, e ela precisava voltar para aquele poço. E quantos de vocês estão assim? Acham que vão ficar realizados na profissão que estão buscando, ou no emprego, ou no trabalho? Vocês acham que vão ficar realizados quando vocês forem bem-sucedidos, quando vocês ganharem o que vocês querem ganhar de dinheiro? Ai, que triste ilusão, porque o dia que você ficar com sonho de ganhar 10 mil, o dia que você ganha 10 mil, você quer 20. O dia que você fala, eu quero ganhar 20 mil, não vai estar satisfeito, você vai querer 50. E todo dia você vai querer mais. Isso daí, irmãos, como diria na linguagem do provérbio, ou do livro de provérbios, é igual à sepultura. A sepultura nunca se cansa de receber gente. É como as duas sanguessugas, dá e dá. A vida humana é isso, é esse anseio por ter, por conseguir. E quando você encontra alguma coisa que você fala, isso vai me satisfazer, logo aquilo passa a satisfação e você precisa de mais. É como alguém que usa uma droga, que naquele momento que está usando, ele está satisfeito, mas passa o momento, precisa de novo. E a intensidade vai aumentando e cada vez mais você vai se requintando na desgraça da sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, isso eu aprendi não com um pastor, aprendi com o Leandro Carnal. Quanto mais requintada é alguma questão na sua vida, pior é para você. Parece melhor, mas é pior. Por exemplo, você gosta de comer um churrasco. Nós gostamos, amém? Aleluia, Deus fala nessa igreja. Nós gostamos de churrasco. Quando você não conhece certas coisas, você come qualquer carne. Então você tem churrasco que você come, que você tem que morder com calma, porque você pode quebrar o dente num nervo, você sabe disso. É verdade. Mas quando você não come nada, a hora que você come aquele, tá legal. Só que a hora que o pessoal começa a levar picanha, com um dedinho de gordura, assim, oh Deus, olha o povo dando glória aí, Jesus. Aí aquela carne com nervo já não serve. Onde que eu estava? Eu estava num encontro da diretoria da JNI do distrito,
uma vez por mês a gente almoça juntos e discute os planos para o distrito. E quase sempre é churrasco. Eu não sei por que essas coisas, mas é churrasco. E aí o pessoal lá gosta de carne boa, mas uma pessoa levou uma carne não tão boa, e eu só vi o churrasqueiro falando para o outro que estava cortando a carne: não, tira essa parte e já joga para o cachorro. Jamais que eu vou pensar em pegar a carne e jogar para o cachorro. Mas o cara está requintado, então ele não come mais qualquer coisa. E aí você começa a descobrir que tem os tipos de picanha ainda. Porque você sabe que tem picanha, mas tem uns tipos de picanha. Aí você só quer a maturada. Aí você fala: não, mas tem que ser de Angus. Ah, mas tem que ser, não, o boi tem que ficar num lugar de confinamento, porque se ele movimentar, gera músculo. Então, para não gerar músculo no boi, tem que ser boi confinado. Qual frigorífico? Misericórdia. Onde esse boi foi criado? Você está de brincadeira. Outro dia você estava mordendo o nervo na carne, irmão. Mas você vai ficando requintado. Aí você começa a não conseguir fazer o que você fazia antes. E o pecado é igual. O pecado também vem com requintes. A religião também tem requintes. Muitas pessoas chegaram na nossa igreja, e alguns são testemunhas disso, chegaram na nossa igreja e falaram assim: nossa, mas é só isso que vocês fazem? Vocês cantam a música, tem uma pregação, oração? E não volta mais. Eu ficava pensando: mas está esperando o quê? Algum mágico vir aqui, tirar um negócio da cartola, fazer um negócio novo? Está esperando alguma coisa diferente, porque tem que ter coisa diferente, senão o povo não quer. É o costume com programa de televisão, que você sempre tem que ser, o YouTube, que você tem que sempre trazer uma coisa nova. Esse requinte vai te afastando do simples. E as pessoas, quanto mais estão requintadas, mais elas precisam se afundar, porque as outras coisas não ficam satisfatórias. Quem usa drogas é assim, e quem comete outros pecados também é do mesmo jeito. Você vai ficando requintado, e aí você começa, na busca da água do poço, começa a inclusive falar assim: não, o poço agora tem que ter 1,5 metro de altura, porque a água tem que ser assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não importa como seja o poço, não importa qual seja aonde você vai buscar realização para a sua vida, neste mundo não tem o que satisfaça a sua alma. Tudo que você encontrar nesse mundo só pode te satisfazer momentaneamente. Todo dia você vai precisar voltar lá para buscar. Todo dia você vai precisar voltar lá para buscar. E da mesma maneira que foi lá, porque Jesus olha para a mulher e fala assim: essa água aqui é uma água parada, é água de poço, mas a água que eu te dou é uma água viva, não é uma água parada, é uma água que vem de uma nascente, é uma água fresca, é uma água melhor para se tomar. Se você quiser ir tomar desta água, você vai tomar e nunca mais você vai ter sede. Continua sendo assim. Religião nenhuma pode oferecer o que Jesus oferece para nós. Prazer nenhum deste mundo pode oferecer o que Jesus oferece para nós. Nenhuma possibilidade de emprego, nenhuma possibilidade de negócio, nenhuma possibilidade de relacionamento, nada, nenhuma alegria ou prazer deste mundo podem satisfazer a nossa alma para sempre, como Jesus pode. Porque aquele que experimentou Jesus é de uma vez por todas. Ele fala: eu não preciso de mais nada. Eu ouço algumas pessoas falando assim: essa pessoa é tão boa, só falta Jesus. Falta tudo. Falta tudo. Ela tem tudo na vida, só falta Jesus. Não, ela não tem nada. Quem não tem Jesus não tem nada. Você que é crente, que já bebeu da água da vida, você que já experimentou de Jesus, você sabe do que eu estou falando. Porque você tem Jesus e de vez em quando falta o bife no prato, irmão. Mas você abaixa a cabeça e fala: obrigado porque eu tenho arroz, meu Deus, obrigado, porque o Senhor supre a minha vida. Eu não tenho a carne hoje, mas eu tenho o arroz, aleluia, louvado seja o teu nome. Esse meu dinheiro só dá para pagar a conta de luz esse mês, não dá para pagar de luz e a de água, mas depois o Senhor vai me dar um jeito, eu vou conseguir pagar essa outra conta. Obrigado porque eu estou suprido, eu tenho demais, eu tenho fartura. Aliás, é bonito ver o Antigo Testamento, quando fala de Jacó e de Esaú, a Bíblia diz que Esaú, ele tinha muito, mas Jacó tinha com fartura. Aquele que tem Deus, ele não tem muito, ele tem com fartura. Você tem mais do que você precisa, e por mais que te falte qualquer outra coisa terrena, você tem mais do que você precisa. E inclusive Deus
Guarda isso no teu coração. Deus, que é muito bondoso e cheio de misericórdia, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele vai te abençoar, e mesmo onde hoje você tem falta, Deus vai fazer transbordar em nome de Jesus Cristo. Pastor, isso é profecia? Não, eu só estou lembrando vocês daquilo que Jesus disse que seria feito na boca do apóstolo Paulo. Pois bem, nós agora temos a oportunidade não de ir buscar na religião, a gente não fica correndo atrás de corrente, a gente não fica correndo atrás de campanha, a gente não fica correndo atrás de profeta, atrás de gente que vai falar em nome de Deus para mim. Nós corremos atrás apenas de Jesus, porque Ele é a nossa ligação com Deus, e nós temos Jesus, nós temos tudo, nós não precisamos de um poço, nós temos a água da vida agora. Isso é maravilhoso. E continua sendo só Jesus tendo essa água da vida. Mas como eu disse que é uma parábola, da mesma forma que quando a mulher perguntou, então, pediu aliás, me dá dessa água, a resposta de Jesus foi, vai lá e chama o seu marido. A resposta de Jesus continua sendo a mesma para nós. Quando Jesus falou, vai e chama o seu marido, Jesus não estava falando assim, olha, já que você não está entendendo o que eu estou falando, chama ele que eu vou explicar para ele, depois ele desenha para você. Não foi por isso que Jesus falou, chama o seu marido. Jesus falou, chama o seu marido, porque Jesus estava dizendo assim, olha, existe algo que não está resolvido na sua vida, tem pendências na sua vida, tem coisas na sua vida que precisam ser resolvidas, traz isso aqui na minha presença e vamos resolver isso. A sua vida precisa ser resolvida. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quer beber da água que satisfaz, se você quer ter uma vida plena e realizada de verdade, você precisa apresentar a sua vida diante de Deus. Só que Deus não vai deixar nada enrolado na tua vida, está entendendo isso? Deus não vai deixar nada mais ou menos na tua vida não, Ele não vai deixar nada capengando, a sua vida vai ser tratada, vai ser assim, traz o teu marido aqui, traz o teu vício agora aqui, traz aquilo que você está fazendo e ninguém sabe, traz aquilo que está em segredo agora, traz aqui, traz aquele negócio que você está fazendo que é corrupto, traz aquela mentira que você está ainda levando adiante, traz aqui na minha presença, porque isso precisa ser tratado. Se você quer beber da água da vida, entenda, você precisa levar tudo o que precisa ser tratado diante dele, e ele vai tratar. Hoje pode ser o seu casamento que precisa ser tratado, pode ser a sua vida emocional que precisa ser tratada, pode ser o seu desejo íntimo, a sua sexualidade, as suas ambições. É tempo de você levar isso diante do Senhor e parar de fugir, e parar de mudar de assunto, porque foi isso que a mulher fez. Jesus olha e fala assim, cadê o seu marido? Não tem. E continua pegando água, sei lá. Jesus vai e fala mais alguma coisa, ela entende que Jesus está falando a verdade, e fala, é verdade o que você está falando, mas onde que é o lugar de adorar? Tipo, vamos cortar esse assunto que não serve mais para mim? Vamos falar de outra coisa? Não adianta você fugir, porque o que Deus quer tratar na sua vida, Ele vai tratar. Mas eu quero te convidar a que isso aconteça da melhor forma possível. Existem muitas formas de Deus agir na vida da gente. Muitas. Existem formas até indolores, ou menos doloridas. Existem formas que doem um pouquinho mais. Quando a minha filha, por exemplo, faz uma coisa errada, hoje na aula dos novos membros, os irmãos viram, né? A gente estava numa classe e dava para ouvir minhas duas filhas gritando na outra, uma gritando e a outra, para menina de fazer isso, porque eu sei que você está... Eu já sabia que está acontecendo alguma coisa, uma está batendo na outra, velho. Existem formas da criança parar. Ela pode ouvir o pai falar, não faça mais, e parar. O que doeu? Nada. Ó que maravilha. Ela também pode... Para com isso, vai ficar de castigo, e aprender no castigo, ou para com isso, fica de castigo, volta, faz de novo e toma-lhe cintada, mas vai aprender, vai aprender na vara, ou vai aprender só na correção verbal. O Senhor Jesus olha para você hoje e fala assim, traz aqui o seu marido, traz aqui o que precisa ser tratado, traz o que na sua vida precisa ser tratado. Como é que você vai preferir fazer isso? Ouvir a voz do Senhor e simplesmente abrir o seu coração e falar, então trata, Jeová, age na minha vida, lida agora, que eu não quero sofrer não, traz aqui, porque um pai corrige um filho que ama. Eu sei que tem gente que fala assim, pastor, será que Deus vai fazer coisas na minha vida que vão me machucar? Eu faço coisas na vida das minhas filhas que machucam.
Pastor, que terror. Não, eu não ponho elas numa cadeira elétrica, nada desse tipo, não. É sério, de verdade. Eu tenho níveis de chinelo para cada situação. Então, se é coisa simples, eu falo assim, é uma chinelada. Se é uma chinelada, elas já sabem a dor que elas vão aguentar. Mas quando a coisa é grave, eu falo, hoje é com chinelo branco. Elas choram. Elas já sabem o que é o chinelo branco. Que não é, como chama aquilo ali? É uma melicinha, mais durinha. Dói, irmão, aquilo dói. De eu pegar aquilo, eu me arrependo de bater. Aí bate só no embalo do braço, que é para não ir com força, sabe? E ver na carinha delas, tadinha. Mas elas sabem. Mas já aconteceu de ser muito grave. Dentro do carro, e eu falo assim, hoje vocês vão tomar 3 com chinelo branco. Irmão, eu sei ser sádico também. Eu bati uma, falei, espera que eu volto para bater a outra. E eu gritava lá da sala, já eu vou aí bater a outra. A hora que parava de chorar, falava, daqui a pouco eu volto para bater a outra. Pastor, mas que maldade, você faz isso com a sua filha? É fácil, irmãos. O pai repreende um filho que ama. Um filho que não é repreendido é bastardo. Eu amo minhas filhas, eu quero vê-las mulher de Deus, quero vê-las pessoas decentes, quero vê-las andando no caminho, e Deus quer fazer o mesmo com você. Mas você pode ouvir Deus falar, ou você pode esperar Ele pegar o chinelo branco. Você, quem sabe, você sabe quanto você aguenta. Vai ser triste o dia que Deus falar, são 3 com chinelo branco. Misericórdia. Mais uma questão dessa parábola. Todo mundo que bebe dessa água da vida que Jesus dá, se torna automaticamente um adorador de verdade. Porque existem falsos adoradores, mas existem os verdadeiros adoradores. E Jesus fala assim, o Pai está procurando os verdadeiros, porque de falso está cheio, irmãos. Tem muita gente na igreja, muita gente cantando, muita gente levantando a mão, muita gente dando dinheiro, mas tem pouca gente com o coração voltado para Deus de verdade. Porque Ele fala assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo, vai fazer isso com todo o ser, e a partir do que Deus revela de si mesmo. Porque tem gente que acha, por exemplo, que está adorando a Deus, quando sobe, olha que tristeza, quando vemos irmãos fazendo isso, quando sobe uma escadaria de joelhos. Quantos dos nossos irmãos fazem isso? Quantos dos nossos irmãos católicos sofrem fazendo isso desnecessariamente? Não sabem que não precisam dessas coisas. Quantos dos nossos irmãos crentes ficam fazendo, eu não posso faltar, não, são 7 quinta-feiras seguidas, que se eu quebrar corrente, se eu quebrar campanha, que isso, gente? Deus não é Exu não, para com isso. Se você não acender aquela quantidade de vela, não vai funcionar a macumba? Que história é essa? Que Deus é esse que se você não for 7 seguidas, você acha que Deus fica lá marcando no caderninho? Foram 6, pulou uma, hein? Poxa, eu não vou abençoar mais agora também, hein? Que isso, está confundindo Deus com alguma outra coisa, não é possível, Deus não é assim não. Nós não precisamos passar por certas coisas. Um verdadeiro adorador é demonstrado quando ele faz aquilo do fundo da alma dele, seja o que você fizer. E eu estou falando adorador, eu não estou falando de pessoas que cantam, porque tem irmãos aqui entre nós que não podem sequer cantar, tem que cantar baixo até no culto, porque atrapalha o outro do lado. Tem gente que é assim. O Paulo, ele manja dos instrumentos aqui, mas não pode cantar não, irmãos. Um dia ele vai pegar o microfone, já teve vez dele achar que estava na unção e querer até ministrar. Aí você olha e fala, está na carne esse menino, é isso sim, porque isso não é de Deus. Vamos expor aqui o pecado do irmão. Tem irmão abençoado que não dá para bater palma, não é, Adriana? Não dá para bater palma, não consegue levar 2 minutos da palma no ritmo. É igual o irmão Vandinho. O irmão Vandinho atrapalhava, ele atrapalha essas bandas de marchinha na rua, eu estava ali, e ele consegue atrapalhar os caras, o cara vai se perdendo, de ruim que bate muito fora. Adorador não precisa ser necessariamente de questões musicais, irmãos, porque quer você coma, quer você beba, ou você faça qualquer outra coisa, quando você for na pizzaria,
quando você estiver tomando a Coca-Cola, quando você estiver entrando numa loja, quando você estiver indo trabalhar, quando você estiver indo para a sua escola, faça tudo para a glória de Deus. Você adora a Deus fazendo qualquer coisa, não apenas cantando. Mas você precisa fazer isso a partir da revelação que Deus faz de si mesmo. E essa revelação está contida na palavra. Crente que não conhece a palavra é difícil falar que está adorando a Deus, viu? Porque você o adora a partir do que você o conhece. Você não conhece a palavra, o que você conhece? E por último, da mesma forma que foi com essa mulher, quando ela recebe aquilo de Jesus, é tratada na vida dela, ela sai correndo e sai falando para todo mundo o que Jesus tinha feito com ela. E o que acontece com todo mundo que ouve o testemunho dessa irmã? Todo mundo corre para Jesus porque eles querem ver se Jesus era tudo aquilo mesmo que ela tinha dito. E quando eles se encontram com Jesus, qual é a constatação dele? Não, Jesus não é o que aquela mulher falou, ele é muito mais do que o que ela falou, ele é muito mais. E sabe o que acontece com você? Se você bebe da água da vida, se você é inundado da graça de Deus na sua vida, não tem como você não querer repartir isso com outras pessoas. Crente que não abre a boca para falar de Jesus para outras pessoas é alguém que não está bebendo da água da vida. Porque se você bebe da água da vida, do seu interior fluirão rios de água viva também. Isso alcança outras pessoas. Você, irmão, vai sair daqui amanhã, durante essa semana, você vai falar para todo mundo que vier na sua frente. Você parou na fila do mercado, você dá uma cutucadinha sem querer assim, desculpa, Deus te abençoe. Começa assim, para na fila da lotérica, se você mora aqui na região, essa lotérica aqui, misericórdia, você pagar uma conta, você tem que fazer campanha para dar certo, né? Você vem para a vigília na madrugada, e aí depois você paga a sua conta, que a fila vai lá na outra rua, lá. Aproveita que você está na fila, já dá uma cutucada, fala alguma coisa para alguém, está no mercado, esbarrou, puxa assunto com sabedoria, não precisa do nada, pode ser assim, você está no mercado, por exemplo, você está pegando uma cândida, alguém pega uma cândida, fala assim, essa cândida deixa branca, mas o sangue de Jesus... Ó que bom jeito que você começou a conversa. Veio agora essa piada aqui, irmão. Isso aqui foi... Aqui, ó. Não dá para ser, gente? Ah, mas é muito forçado, pastor. Então arruma outro jeito, pelo amor de Deus. E sai falando para todo mundo. Porque as pessoas vão querer saber o que é que Jesus está fazendo na tua vida. E eles vão querer ir atrás de Jesus, para que Jesus se mostre a eles. E deixa eu te dizer uma coisa maravilhosa. Jesus vai começar a se revelar a essas pessoas. Como Jesus fez para os samaritanos. Jesus vai fazer com aqueles que você abrir a boca e falar. Porque olha, me diz se eu estou falando alguma besteira. Quando você tem um encontro com Jesus de verdade... A hora que você vai falar com outra pessoa, não tem como outra pessoa não falar assim, meu, você está diferente. Ô Legado, você está diferente, cara, não é possível esse negócio. Ô fulano, mas você não era desse jeito, o que aconteceu? Você fala assim, meu, me encontrei com alguém, e essa pessoa me deu uma água que você não tem noção. Nunca mais agora eu tenho sede. A pessoa, como assim? Taca Jeová neles. Você tem uma grande oportunidade de experimentar todo o bem de Deus. Mas você só pode começar experimentando o bem de Deus a partir de experimentar Ele mesmo, porque o bem maior de Deus é Ele mesmo. Não há realização maior para a sua vida, não é ter carro, não é ter casa, não é ser bem sucedido. A realização maior da vida de um ser humano é justamente ter Deus dentro de si. Um dos nossos grandes teólogos, eu não vou arriscar agora o nome para não falar besteira, disse que dentro de cada ser humano tem um espaço que é do tamanho de Deus. Ou seja, não tem nada que vai preencher, você pode pôr qualquer coisa, sempre vai faltar, só Deus vai preencher o vazio de cada uma das pessoas. Se você já foi preenchido com a graça de Deus, glória a Deus. Se você ainda sente necessidade de alguma coisa, abre o seu coração hoje em nome de Jesus, porque Deus quer saciar todos os anseios da sua alma, e você pode sair daqui e levar isso para outras pessoas, todos os dias, em nome de Jesus, e fazer com que as pessoas comecem a experimentar o bem de Deus, a partir de experimentar o próprio Deus também, amém?